Olá a todos! Na aula de hoje, a gente vai fazer a correção dos exercícios da atividade 2 sobre função exponencial. Nesse primeiro exemplo, está pedindo para classificar as funções exponenciais. Aqui eu já coloquei uma colinha, olha, a função do tipo y igual a elevado a x, ela é chamada de crescente se o meu a, que é a base dessa potência, ele é maior que 1. E é chamada de decrescente se o meu a, ele é maior que 0 e menor que 1. É meio confuso esse formato aqui, ó, 0 menor que A menor que 1, mas isso quer dizer que o meu A, a minha base, ela está entre 0 e 1. É um número entre 0 e 1. Então, vamos analisar as nossas opções. A primeira opção é a função f de x. Aqui está escrito que f de x é igual a 5 elevado a x. Ou seja, ela está no formato clássico, né? É um número elevado a x. Então, a gente tem que analisar essa base. No caso aqui, a base é 5. E 5 é um número maior que 1. Ou seja, essa função ela é crescente. A próximo item é o item g de x, né? A função g de x. Se a gente for observar 8 elevado a menos x, não está no formato clássico, que é a elevado a x. Então, eu vou ter que colocar no formato clássico para depois eu observar a base. Se eu observar a base do jeito que está aqui, vai dar errado. No caso, quando o expoente é negativo, o que a gente pode fazer para esse expoente ficar positivo é inverter a base. Então, eu vou inverter o 8. O inverso de 8 é 1 sobre 8. Então, a minha função vai ficar 1 sobre 8 elevado a x. Agora sim, eu vou analisar essa base, no caso, o 1 sobre 8. 1 sobre 8, aí a gente divide o 1 pelo 8, que é 0,125. Esse número, ele é menor que 1 e maior que 0, né? Mas nesse caso, a gente só observa. Se ele é menor que 1, quer dizer que a minha função ela é decrescente. A próxima, h de x. Aqui, a minha é 3 quintos elevado a x. Ela está no formato a elevado a x, que a gente está chamando esse formato aqui, a elevado a x, de formato clássico, né? Quando está nisso, é só a gente observar a base. No caso, eu vou observar a base, que é 3 quintos. Então, olha, 3 quintos é igual a 0,6. E esse número, ele é menor que 1. Ou seja, a minha função, ela é decrescente. A próxima função é a função z de x. Se eu observo a função, eu vou verificar, a primeira coisa que a gente observa é que aqui o meu expoente, ele é negativo. Então, eu vou ter que inverter a base para poder esse expoente ficar positivo. Acontece que essa base, ela está no formato decimal. Então, eu vou transformar em fração, primeiramente, ó, vou transformar o 0,3 em fração para eu poder inverter. 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. A gente escreve esse número aqui como se ele não tivesse vírgula, e a quantidade de casas decimais, ó, a quantidade de casas depois da vírgula, é a quantidade de zeros. Então, isso daqui é a mesma coisa que 3 sobre 10 elevado a menos x. Agora sim, eu vou transformar ela, colocar ela no formato clássico. Como eu faço isso? Eu vou inverter a base, né? Eu vou trocar o 10 com 3. E o meu expoente fica positivo. Agora, eu vou analisar esse número, 10 dividido por 3, né? Se eu divido 10 por 3, eu vou obter o número 3,333, etc. É uma dízima periódica. Mas o que eu sei sobre esse número é que ele é maior do que 1. E se ele é maior do que 1, significa que essa função ela é crescente. A última função
é raiz de 14 elevado a x. Raiz de 14 elevado a x está no formato clássico, né? Eu tenho um número elevado a x. Meu número é raiz de 14, né? Está elevado ao expoente x, não o expoente negativo ou fracionário. Bom, o que acontece é que nesse caso, aí eu vou verificar quanto que é raiz de 14 e ver se raiz de 14 é menor ou maior que 1. Raiz de 14 é 3, alguma coisa, né? Como é que eu sei isso sem nem utilizar a calculadora? Eu observo as raízes exatas que tem antes e depois. Antes de raiz de 14, eu tenho raiz de 9, que é igual a 3, e depois eu tenho raiz de 16, que é igual a 4. Então, eu tenho essa raiz aqui que vem antes e essa raiz aqui que vem depois. Então, quer dizer que o raiz de 14, como o 14 está entre 9 e 16, ele está aqui no meio. É 3, alguma coisa. Bom, o que eu sei sobre 3, alguma coisa? É que esse número ele é maior que 1, ou seja, essa minha função ela é crescente. Então, as funções crescentes é a função f de x, g de x e w de x. E as funções... Não, desculpa, eu falei errado. As funções crescentes, vou até marcar aqui, f de x, z de x e w de x. E as funções decrescentes é g de x e h de x. No exercício número 2, foram dadas algumas funções f, g e h, e foi pedido para a gente calcular alguns pontos, né? F de 3, G de 2, H de 2, G de 0 e H de 3. Então, bora lá. F de 3, se aqui no começo está dizendo F, eu vou utilizar a função f de x. E o que eu faço? É só observar aqui, no lugar do x, eu vou colocar 3 e vou utilizar essa função, certo? Então, como é que fica? Vai ficar o f de 3, 5 vezes 2 elevado a 3 menos 1. A única coisa que eu fiz é no lugar do x, eu coloquei o número 3. Bom, isso é uma expressão numérica e aqui a gente tem que observar algumas regras. A potenciação tem que ser feita primeiro. Então, primeiramente, eu vou resolver aqui o 2 elevado a 3. Então, eu vou repetir até chegar lá. Então, vai ficar 5 vezes 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 são 4, vezes 2, 8. Aí, eu repito o restante. Agora, eu vou observar o que é mais importante, a multiplicação ou a subtração. No caso, a multiplicação é mais importante, eu vou resolver primeiro. 5 vezes 8 são 40, menos 1, isso é igual a 39. Próximo item, aqui é o g de 2, então eu tenho que usar essa função aqui, né? Ou seja, no lugar do x, eu vou colocar o número 2. Então, vai ficar 3 vezes... desculpa. 3 elevado a 2 mais 1. Bom, aqui eu tenho uma potência e uma adição. A potência é mais importante, então é o que eu vou resolver primeiro. Então, tem que resolver primeiro 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que são 9. Então, vai ficar 9 mais 1, que são 10. A próxima função h de 2, que é essa função, eu vou observar essa função aqui. Ou seja, no lugar do x, eu vou colocar o número 2. Então, vai ficar 3 elevado a 2 mais 1. Bom, nesse caso, fica parecendo muito confuso, parece bastante o item anterior. Acontece que 2 mais 1, o mais 1 ele não está aqui embaixo, ele está lá no expoente, então eu tenho que resolver isso aqui primeiro. É como se tivesse um parênteses aí. Então, isso vai ser 3, aí eu resolvo 2 mais 1, 3. E agora é só resolver 3 elevado a 3, que é 3 vezes 3
vezes 3, que são 27. Próximo item é g de zero, então eu vou voltar a utilizar essa função aqui. No lugar do x, eu coloco zero, então fica 3 elevado a zero mais 1. Nesse caso, a potência é mais importante, então tem que resolver esse 3 elevado a zero. 3 elevado a zero é 1, 1 mais 1 são 2. Próximo item é h de 3. Ou seja, eu vou utilizar essa função aqui. No lugar do x, eu coloco o número 3. Então, vai ficar 3 elevado a 3 mais 1. Então, vamos resolver o expoente. Vai ficar 3 elevado, aqui 3 mais 1, 4. E agora, é só resolver essa potência, né? Isso é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 são 9, então aqui também dá 9, e 9 vezes 9 são 81. Bom, por hoje é só. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta nos comentários, que eu vou tentar ajudar você. Obrigada pela sua atenção.